para. Agora que estamos em um dos lugares de peregrinação mais importantes do Navadvip Parikrama, é o Samadhi do Kazi, né? Como lembramos que Chaitanya Mahaprabhu liderou aquela grande manifestação com mais de 100 mil pessoas contra a interdição do Kazi, queria parar o movimento de Sankirtan, porque um dos homens do Kazi, os homens do Kazi quebraram a Mirdanga. Então Chaitanya foi até ele, houve uma longa discussão filosófica entre o Kazi e o Sr. Chaitanya, e afinal o Kazi se rendeu a Chaitanya Mahaprabhu, e a partir dali o Kazi deu uma ordem, porque aqui estamos numa área onde tem muitos muçulmanos, e a Bangladesh está aqui perto, a fronteira da Índia, da Bengala com Bangladesh, que antigamente era tudo Bengala, por sinal. Os ingleses dividiram Bengala em Bangladesh, criaram Bangladesh, um estado muçulmano, e então muitos Vaishnavas, inclusive, nasceram no lugar hoje conhecido como Bangladesh. Então Chaitanya Mahaprabhu, o Kazi se rendeu a ele, e depois disso o Kazi então ordenou a todos os descendentes dele que protegessem e que não houvesse absolutamente nenhuma interdição ou perturbação aos devotos de Chaitanya Mahaprabhu nessa área. E apesar de ser uma área cheia de muçulmanos, nós nunca tivemos nenhum problema com eles, ou nenhum conflito entre os muçulmanos e os devotos da Gaudiya Mata, os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu e da ISKCON, etc, graças à intervenção do Kazi. Que na verdade, depois o Kazi, na noite em que o Kazi quebrou a Mirdanga, mandou quebrar a Mirdanga, Nishinradeva apareceu em sonho para ele e falou: se você tentar proibir o meu movimento de Sankirtan, eu vou matá-lo. Então o Kazi, quando acordou, viu que havia marcas no peito dele de garras, não é, de Nishinradeva. Ele compreendeu então a natureza divina do movimento de Sankirtan e de Chaitanya Mahaprabhu, evidentemente. Então depois que ele deixou o planeta, que ele foi, aqui estamos no Samadhi dele, imediatamente duas árvores brotaram, né? Uma de jasmim, champa, e a outra de tamarindo. O champa flower representa Chaitanya Mahaprabhu, que gosta muito da árvore champa, o jasmim manga, que chama no Brasil. E o tamarindo representa o Kazi. Então, o fato de elas terem nascido juntas, isso mostra a natureza divina do Kazi, que na verdade, finalmente, ele tornou-se associado eterno, associado eterno de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chandi Kazi que famoso figueiro de Bengala. No Rio tem muito. Os portugueses brancos cortam para não sair enxada. Esse enxada vai se expandindo, tá vendo? Fica enorme. A tal ponto que no final não se consegue distinguir mais onde é o tronco original. Então agora estamos aqui chegamos ao famoso local da residência de Srila Bhaktivinoda Thakur. Como vamos explicar depois, foi do terraço da casa dele, ele teve aquela famosa visão do templo de luzes do outro lado de Swarupa Ganges, que é um braço do rio Ganges, que divide Navadvip, este lado aqui, e Mayapur. Como vamos, depois você ver uma cena de Mayapur do outro lado, Samadhi Prabhupada. E então Bhaktivinoda Thakur, um dia no entardecer, no pôr do sol, subitamente teve uma visão. Ele estava já nessas alturas fazendo muitas pesquisas com mapas antigos da época acerca do local original do aparecimento do Sr. Chaitanya. E nessas pesquisas, um dia ele se sentou cantando japa no terraço da casa dele e de repente teve uma visão de um palácio de luzes do outro lado do Ganges, e isso para ele foi a confirmação de que lá era o local do aparecimento do Sr. Chaitanya, que é Mayapur. No dia seguinte, com Jagannatha Das Baji Maharaj e outros Vaishnavas, foram todos para o local. Então Jagannatha Das Baji Maharaj, quando viu o local do Yoga Pita, começou a dançar em êxtase. Então isso foi a confirmação do local do aparecimento do Sr. Chaitanya. Então agora vamos entrar na casa e vamos falar um pouco mais sobre isso quando entrar. Hare Krishna.
Parece que não pode tirar foto. Não pode não? Tem que escutar algo ali. Disseram o que é proibido, mas... Shivata Vinodata Thakur ki jai. Então aqui temos a residência de Srila Bhaktivinoda Thakur. A gente foi ao Bhajana-kurti dele. Bhajana-kurti quer dizer o local onde se bhajanas, e isso implica também escrever livros, etc. Foi o que Bhaktivinoda Thakur fez nesse período. E agora vamos então subir e visitar outros assim, diferentes cômodos da casa dele também, o quarto de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Que na realidade Bhaktivinoda Thakur, como nós sabemos, foi magistrado em Jagannath Puri, em Orissa. E depois de um período, devido que ele começou intensamente a pregar a filosofia do Bhagavata e Chaitanya Charitamrita, ele realizou como a mensagem do Sr. Chaitanya estava perdida, sobretudo os britânicos, a Inglaterra e os British estavam dominando a Índia fortemente nessa época, e toda a estratégia era tentar convencer os indianos de que a cultura deles era inferior, de que tudo que estava no Bhagavatam era mitologia, que tudo que estava nos Vedas era completamente primário, primitivo e inferior, e que tudo que viria da Inglaterra e do Ocidente era superior. Então foi essa estratégia usada por eles para quebrar a espinha dorsal da civilização védica na Índia. Então, neste período, a mensagem, o movimento de Sankirtan era visto pela intelectualidade da época como algo inferior, apenas um movimento de sahajas, de pessoas que choravam pelos cantos, Krishna, 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 e porque não conheciam cientificamente a mensagem do Sr. Chaitanya. Porque nessa época os devotos que seguiam o Chaitanya Mahaprabhu eram muito renunciados. Eles iam para o Vrindavana, para o Radhakunda, para Govardhana, para a beira do Ganges e praticar bhajana. Não havia uma estrutura organizacional de pregação. Então Bhaktivinoda Thakur foi que concebeu o movimento de Sankirtan. Ele que, não o movimento de Sankirtan, mas enfim, ele realizou, vendo como os cristãos eram tão organizados na pregação, que ele pensou, a não ser que nós organizemos algo com uma estrutura séria, será impossível de propagar a mensagem do Sr. Chaitanya. Então, foi ele que, na verdade, concebeu a ISKCON, a Gaudiya Mata, etc., um movimento de pregação organizada. E assim ele pediu a Krishna enviar Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, e ele nasceu, então, ele instruiu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, e Srila Bhaktisiddhanta, então, fundou a Gaudiya Mata. E assim ele abriu 64 templos na Índia, uma pregação estruturada, impressão de livros, e usando meios da época como carro, relógio, impressora, tudo que havia naquela época, no século XIX, já dentro dessa atitude de propagação da mensagem de uma forma organizada. Então ele conseguiu a transferência para esse lugar, aqui, Sananda Sukha da Kumbha, e daquilo então ele escreveu mais livros, e começou então as pesquisas dele em mapas antigos da época, a fim de descobrir o local original do aparecimento do Sr. Chaitanya, que foi Yoga Pita, como nós visitamos já ontem. E então, aqui foi neste local sagrado, histórico, de que aqui ele teve essa visão então do Templo de Luzes. Na verdade, esse Templo de Luzes é uma predição de Nityananda Prabhu a Jiva Goswami. Quando eu vou Jiva Goswami fazer o primeiro Navadvipa Parikrama, Godamanda Parikrama, ele falou que no futuro um templo magnífico será construído aqui em Mayapur, que será a sede mundial do movimento de Sankirtan. Por isso, Srila Prabhupada quis que fosse conhecido o planetário védico, o templo gigantesco, com toda a sessão discipular do Panchatattva, Radha e Madhava, a sessão discipular. Este templo também deveria descrever toda a cosmogonia védica.
todos os planetas materiais, depois entrar em Vaikuntha e Goloka Vrindavana. Esse é o conceito do futuro templo que será construído pela ISKCON, que é uma predição de Nityananda Prabhu, que foi visto por Bhaktivinoda Thakur nessa visão dele. Ele teve essa visão, no dia seguinte ele confirmou tudo com Jagannatha Das Vajra. Hare Krishna. Em relação ao Samadhi Bhaktivinoda Thakur, ontem nós visitamos em Dandavika Giridhari Mandir. Visitamos então, não desculpem, foi no Yoga Pita. Existe um templo dedicado a Bhaktivinoda Thakur, como vimos ontem nas filmagens, só que lá temos o Puspa Samadhi de Bhaktivinoda Thakur. E aqui nós temos o Samadhi, assim como o Srila Prabhupada. Em Mahaprabhu temos o seu Puspa Samadhi, que é uma guirlanda dele, que está ali, e o corpo de Prabhupada está em Vrindavana. Assim também o corpo de Bhaktivinoda Thakur está aqui, e que nós vimos ontem foi o Puspa Samadhi dele. Hare Krishna. Você quer filmar? Eu estou filmando. Hare Krishna. Então aqui estamos no quarto sagrado de Srila Bhaktivinoda Thakur, onde temos a cama que ele costumava descansar, temos a cadeira dele. Ele, como nós já mencionamos, ele conseguiu a transferência de Jagannath Puri para Navadvipa, Krishnanagar, onde ele trabalhava, e ele tinha então a residência dele aqui. E daqui então ele dedicou-se a fundo nas pesquisas arqueológicas no local do aparecimento do Sr. Chaitanya, continuando também a escrever, evidentemente, já preparando o Bhaktivinoda, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur para a missão dele. Na verdade, todo o conceito foi criado por Bhaktivinoda Thakur, na realidade. Né? Toda a ideia de ter uma confederação de templos, uma instituição organizada, com um programa de propagação dos nomes de Krishna na mensagem de Chaitanya de forma organizada, tudo isso o conceito foi criado por Bhaktivinoda Thakur. E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, então, fundou a Gaudiya Mata, com 64 templos, e depois pediu para Srila Prabhupada, instruiu o Prabhupada de ir para o Ocidente propagar a mesma mensagem. Então Srila Prabhupada criou a ISKCON, na verdade é a mesma Gaudiya Mata com o nome ISKCON, que faz parte da família do Sr. Chaitanya. Inclusive o próprio conceito do GBC, de ter uma organização, um grupo, digamos assim, um colegiado que organiza o movimento. Esse conceito do GBC foi introduzido por Bhaktivinoda Thakur, na realidade, em sua origem. Que depois Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pediu para os discípulos que depois, a partir dele, organizassem esse corpo, e que isso infelizmente não foi feito. Isso houve um tipo de uma separação dos templos da original Gaudiya Mata, que era muito poderosa, uma instituição poderosíssima na Índia, e depois dividiram-se em templos individuais, separados, e a Srila Prabhupada então formou esse corpo internacional do GBC para manter a unidade da instituição. E o resultado é que hoje, quando nós visitamos os templos da ISKCON em todas as partes do mundo, encontramos os mesmos programas, né, que isso foi instruído por Prabhupada, foi da forma como Prabhupada quis que o movimento fosse propagado, que é a visão de Bhaktivinoda Thakur. E assim o mundo conhecerá a mensagem do Sr. Chaitanya de uma forma organizada, uma voz, né, que possa então assim a transmitir a mensagem de Sri Chaitanya Deva ao mundo. Isso é fundamental para ajudar as pessoas em Kali Yuga. Então aqui visitamos então o quarto de Bhaktivinoda Thakur. Agora vamos ver daqui, esse terraço, porque Bhaktivinoda Thakur estava aqui, né, cantando a japa dele, etc., vendo e meditando, não é, na missão dele, descobrir o local do aparecimento do Sr. Chaitanya. Então daqui ele pôde ver, do outro lado do Ganges,
o tempo de luzes, como nós falamos, como a confirmação do local do aparecimento de Chaitanya estava do outro lado de Navadvip, em Mayapur. Então agora vamos visitar aqui o quarto, onde o grande período da vida dele passou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Aqui temos a cama de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktisiddhanta's bed. Here. A cadeira dele com a escrivaninha. Touch. Tudo bem, gente? Srila Bhaktivinoda Thakur ki, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Gaura Premananda. Hare Krishna. Hare Krishna. So, como ontem nós visitamos o Samadhi de Srila Gorakeshwar Das Baji Maharaj, hoje estamos aqui no Bhajna Kuti dele. Bhajna Kuti quer dizer local de Bhajana. Kuti quer dizer como local, residência. E aqui ele costumava ficar e cantar japa, etc. Srila Gorakeshwar Das Baji Maharaj, em realidade, foi assim, teve uma missão muito especial de mostrar para a comunidade Babaji o que é realmente ser um Babaji inconsciente de Krishna. Essa foi a missão principal dele, e ele foi o mestre espiritual de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Na verdade, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur foi o único discípulo de Srila Gorakeshwar Das Baji Maharaj. Então ele costumava vir aqui na casa de Bhaktivinoda Thakur, e então ele aqui nesse local ele fazia o bhajana dele. E historicamente falando, uma informação muito interessante é que durante um período da história um pouco curto, 4 gerações se encontravam aqui, neste local. Srila Jagannath Das Baji Maharaj, que tinha 140 tal anos, ele viveu até os 144 anos. Srila Bhaktivinoda Thakur, o pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Jagannath Das Baji Maharaj e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que tinha nessa época mais ou menos 18, 19 anos, era bem jovem. Então, nesse período, essas 4 gerações às vezes se encontravam, o que foi raríssimo na história do Vaishnavismo. E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, então, mais tarde, recebeu a iniciação de Srila Gorakeshwar Das Baji Maharaj. O nome dele, na verdade, era Bimal Prasada, o nome original de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, em homenagem a uma deidade que tem dentro do termo de Jagannatha Puri de Parvati Devi, Shiva, a esposa de Sr. Shiva. Então toda a Mahaprasada de Sr. Jagannatha, antes de ser distribuída ao povo, passa por essa deidade, é a deidade Parvati Devi, e depois é distribuída tudo. Então Bimal Prasada, que é a Prasada de Bimal, a Parvati Devi, a esposa de Sr. Shiva, que foi o nome dado por Srila Bhaktivinoda Thakur, seu filho, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E mais tarde, então, ele recebeu o nome de Sri Vajabana Videi Vidaita, quer dizer, Krishna, o querido da filha de Sri Vrishabhana, o pai de Srimati Radharani. É outro nome de Radharani. Então aqui estamos no local sagrado do Bhajna Kuti de Srila Jagannath Das Baji Maharaj, que é no complexo da residência de Bhaktivinoda Thakur. Hare Krishna. Hare Krishna. Então aqui temos ao lado, ficamos de frente para o Samadhi Bhaktivinoda Thakur, do lado esquerdo, temos então a deidade Gauragadadhar. Como nós falamos ontem no templo de Vishnupriya Devi, no templo de Yoga Pita, Srila Bhaktivinoda Thakur,
adorava, então tinha uma pessoa especial por Radha Madhava e também Gora Gadadhar. Gora é Krishna e Gadadhar, é Srimati Radharani. Isso é peculiar de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, aqui temos uma pequena deidade que está sendo adorada pelo pujári local, Krishna Gora Gadadhar. Hare Krishna. Então aqui estamos vendo do outro lado do Ganges, o Samadhi de Srila Prabhupada e alguns dos prédios de Mayapur. Foi do terraço de Srila Bhaktivinoda Thakur, da casa dele, que ele teve essa visão, do local original do aparecimento de Sri Chaitanya do outro lado do Ganges. Né? E também essa visão foi, na verdade, um palácio de luzes que ele viu no entardecer, que te confirma esse palácio de luz, essa visão dele confirmou a predição de Srila Nityananda Prabhu, como nós já mencionamos. Nityananda Prabhu levou Jiva Goswami para o primeiro Gaudamanda Parikrama da história, e ele falou que no futuro, isso naquela época, 500 anos atrás, no futuro o Ganges iria inundar do outro lado do Ganges, Navadvipa, durante 100 anos, e no futuro o local sagrado seria todo redescoberto e revivido, com templos e locais de adoração, e que um templo magnífico seria construído nessa área. Então Bhaktivinoda Thakur, quando viu esse templo, um magnífico templo de luzes, ele sentiu fortemente que foi a confirmação pela intensa busca dele arqueológica para descobrir o local do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E no dia seguinte, então, ele foi até lá com Srila Jagannath Das Bhaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e outros. E assim, Jagannath Das Bhaji Maharaj confirmou que o Yoga Pita, o local do aparecimento de Sri Chaitanya, ficava do outro lado do Ganges. E atualmente, Srila Prabhupada, antes de deixar o planeta, instalou uma deidade Shesha de ouro, que foi a pedra fundamental do templo, o planetário védico, que esse templo magnífico que é isso que vai construir, confirmando assim a predição de Nityananda Prabhu. Hare Krishna. Eu fico aqui para ninguém passar. Hare Krishna. Então aqui estamos vendo o Samadhi de Srila Prabhupada. Na verdade, como vemos ali, à direita, temos o Vajna Kurti original dele. E aqui dentro, nós vamos entrar agora para ter uma Samadhi, tem um lago, que era o Prabhupada Gate. O Prabhupada tomava banho ali. Os vasos se transformaram num lago muito bonito, tem essa fonte e o Samadhi dele. Agora vamos dar volta no Samadhi, entrar e ver todo o complexo por dentro. Hare Krishna. Vou até filmar o público aqui, né? Tem pessoas entrando. Então agora estamos entrando no Samadhi de Srila Prabhupada. Como vemos ao redor, centenas e centenas de pessoas vêm visitar o Samadhi Fundadoracharya da ISKCON, que se tornou um monumento já na Bengala, tanto pela grandiosidade do projeto, quanto pelo estilo arquitetônico, que é bem uma junção do Ocidente e da arquitetura, assim, né, estilo da Índia. Então agora vamos subir, vamos ver algumas cenas no interior do Samadhi e também nos arredores.
Então, como vemos aqui temos uma vista mais privilegiada de Samadhi de Prabhupada, com o Rio Ganges ao fundo e os